dia, Bota a salve, cabecinha salve. pra dentro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Rolê de sério. Rolê de sério. Olá, um ótimo dia a todos e a todas! Segundou! Hoje é segunda-feira, dia 26 de maio de 2025. Sejam bem-vindos e bem-vindas, rolezeiras e rolezeiros deste mundão de meu Deus! Segundou e vamos juntos, porque o Brasil brilhou em Cannes. E além do frevo, teve diretor e também ator. Eles foram premiados. Que bacana, né? E o presidente da França, Emmanuel Macron, cara, ele foi agredido pela esposa, gente. Mó climão! Porque, além de tudo, teve o flagrante, que a gente vai mostrar aqui pra você, tá? E o Ancelotti chegou ao Brasil, o novo técnico da seleção brasileira, né? Que hoje à tarde, às 3 horas, vai anunciar os convocados da seleção brasileira. Olha, vou dizer pra vocês, viu? Sou mais seleção feminina, mas tudo bem. Vamos ver o que ele vai aprontar por aí. E continuamos no esporte porque tá rolando um impeachment. Tá rolando um papo de impeachment do presidente do Timão. E hoje à tarde, às 3 horas, o conselho vai se reunir para decidir se o presidente deixa ou não o cargo. Treta na democracia corintiana, hein? E olha essa, Ciro Nogueira viajou num jatinho de empresário de bet, gente. Você acredita? Não dá, né? Rolando a CPI e aí o cara viaja com o dono de bet. E aí eu só posso dizer uma coisa pra vocês. Vou repetir o que disse Chico Alves no nosso site iclnoticias.com.br. Ciro Nogueira é tigrão com o governo, mas é tchutchuca com o tigrinho. Chico Alves, Francamente. Parabéns pra você. E pra fechar, meu povo, o teto de um cinema desabou numa sessão do filme Premonição 6, que teve estreia neste mês de maio. Não é só estreia, não. Teve uma grande estreia nos cinemas mundiais, tá? Mas só que, infelizmente, numa dessas, o teto desabou do cinema. Fica aí que eu mostro tudo pra você, mas antes eu vou dar bom dia pro meu querido Vitão. Vitão, no gás nessa segunda-feira? Bom dia, tá? Hobbs. Estou ainda me recuperando um pouco da virada cultural, que foi muito boa balada. aqui em São Paulo. Mas é isso, vamos lá, segundou. No Vitão Indica de hoje, eu trouxe uma dica de um canal no YouTube, Oba. que ele posta DJ sets, que é o Músicas para Balançar o Pescocinho. São vários DJs fazendo sets em lugares diferentes. Tem esse que é numa laje, tem um que é numa pista de skate, tem outro que é numa piscina. Super divertido, musiquinhas maneiras pra deixar tocando no rolê. E é isso, Hobbs. Olha, Segundou. no rolê, no churrasco, gostei. Música para balançar o pescoço. Pode ser o ombrinho também, né? Tipo, Pode quando você ser vai também. no samba e não sabe sambar, o que você mexe? Só o ombrinho. Mas isso não acontece com o Guga Noblar, né? Pé de valsa desse rolê ICL. Bom dia pra você. Hobbs, maravilhosa, estamos juntos. Estamos. Mais uma semana. Vamos nessa. Vamos nessa? É política, futebol, bozoloides, teremos também a comentar em breve. Então vamos nessa. E claro, o orgulho do Brasil, que é o Wagner Moura neste momento. Parabéns, você é foda. Pô, muito bom, muito bom. Fiquei muito feliz. Já tinha ficado feliz com o frevo. Aí começou Lógico. a ganhar um prêmio. Aí ganhou 2. Falei, cara, olha o Brasil, meu povo, olha o Brasil. Deixa eu dar bom dia pro nosso chat. A Gladys dando bom dia para você, Vitão. Só Bom para dia. você, eu entendi aqui, tá? O Sávio quer saber onde o Will consegue tanto atestado. Sávio, o William tá de folga. Essa vez não foi atestado. Desta vez não foi, ele tá de folga, porque a semana passada ele dobrou alguns dias aqui no ICL. Aí deram uma molezinha pra ele, tá bom? Dessa vez não foi atestado. Vou defender o William De Luca aqui neste programa, hein? Só dessa vez, porque dessa vez não foi. Bom dia pra Gladys, já falei. Bom dia pro André Felipe. Bom dia pro Fábio Gomes. Bom dia pro Daniel, pra Beatriz, pro José dos Santos, pro baile todo. E vamos começar o rolê ICL. Roda a vinheta aí, que hoje eu tô no gás. Tá pegando fogo, bicho! Chama! É, meu povo, como eu adiantei aqui, o Brasil fez história no Festival de Cannes.
Kleber Mendonça Filho levou para casa o prêmio de melhor diretor pelo filme O Agente Secreto, tá? E não veio sozinho esse prêmio não, tá? Wagner Moura, protagonista do filme, também foi premiado como melhor ator. Kleber se tornou o segundo diretor brasileiro a vencer a categoria. O primeiro foi Glauber Rocha, em 1969, por O Dragão da Maldade contra um Santo Guerreiro. Filmaço, cara! Aliás, eu sempre confundo, né? Quando eu vou falar de Glauber Braga, eu confundo com Rocha. Aí quando eu vou falar de Rocha, eu falo Braga. Mas tudo bem, tá explicado, né? Porque eu amo e adoro os dois. Agora, olha só, ao receber o troféu, o Kleber mandou um salve pra galera que estava assistindo aqui no Brasil. Vamos dar uma olhadinha no momento da premiação. Roda aí. The best director goes to Kleber Mendonça. Olha, and the Oscar goes to... Que legal. Eu não vi o Agente Secreto ainda, confesso. I was having champagne. É, champanhe, tá na França, né? Mon pays, Brésil, c'est un pays plein de beauté, de poésie. Et je suis fier très fier d'être ici ce soir pour accepter ce prix. Je suis très heureux. I think the Cannes Film Festival is the best film show in the planet. Thank you very much. Muito bom, um mix de francês com English. Mas o importante é o seguinte, ó, é meu. Thank you very much. Sem mais, certo, Guga? É nosso. É nóis! Brasil mandando no cinema. Brasil na frente aí no topo, mostrando que a gente é criativo, que tem atores excelentes no Brasil e que a gente tem a manha de fazer cinema também. Então, né, ganhou o Oscar de melhor filme, Ainda Estou Aqui. Agora a gente tem o Agente Secreto aí bombando. Tô louco pra ver esse filme, inclusive. Né? E por quanto tempo será que bateram, né? Palmas para o filme, virou essa discussão, 19 minutos, 15 minutos, 22 minutos, a resposta está aí, o filme é um sucesso, o filme está levando os prêmios e significa muito para o cinema brasileiro. A gente está, mais uma vez, aí com um artista e com um diretor dando orgulho para esse país. Vamos para frente, Brasil agora também, foram né? 13 minutos de palmas. 15 minutos de palmas. 13? 13. Cara, tá demais, tá demais. Eu fico muito feliz com o nosso cinema nacional. Teve cara. um filme, galera, que foi o Labirinto do Fauno, né? Que é um filme bem conhecido, do Guilherme Del Toro. É de 2006 esse filme. Quando ele passou no Festival de Cannes, ele foi aplaudido por 22 minutos. Esse que é o recorde. 22 minutos. Porque rola meio que uma competição. Esse lance do aplauso lá em Cannes é um termômetro realmente de quem é o favorito a ganhar ou não, a vencer ou não. O filme do Brasil teve, né, esse tempo todo aí de palmas, mas tem isso, de fato a galera mede, marca o tempo e vira uma competição também para ver quem... É o palmômetro da competição. Olha lá, ó. Pô, mas ficar 15 minutos lá também, ó, 20 lá, hein, Guga? Imagina. Sai com a mão ardendo. Nossa, sai que nem sente mais a mão, não sabe nem o que tá fazendo. Um cigarro aceso numa mão, só se for. Batendo palma assim. Não, aí Senão... aí queima, sem utilidade alguma, não faz isso não. Ó, o Agente Secreto já tinha virado aposta forte no festival, tá? A obra levou também o prêmio da Crítica Internacional, olha que bacana. Vamos lembrar aqui que a última vez que o filme levou 2 prêmios foi em 2017, galera. Olha que importância tem. Ou seja, mesmo sem a Palma de Ouro, o Agente Secreto já entrou para a história do festival. E é isso, né? Vamos pegar e aproveitar essa onda, esse tsunami do cinema nacional. Que eu acho que é isso. A gente tem grandes cineastas, a gente tem um investimento interessante também no setor audiovisual brasileiro. Temos incríveis atores, diretores, temos uma pluralidade de país, de narrativas, de histórias, de diversidade. Meu, a gente mora num puta lugar, né, cara? E culturalmente falando,
É isso, né? A gente tem muito conteúdo para ser explorado nesse Brasilzão de meu Deus. Eu fico muito feliz de ser brasileira. É uma delícia. E ó, quem venceu a Palma de Ouro, que é o prêmio principal ali do evento, foi o filme It Was Just an Accident, do iraniano Jafar Panahi. Eu acho que é assim que fala, Panahi. Muita gente destacou a trajetória do Panahi, marcada por perseguição política e também censura no Irã. Inclusive, em 2010, a presidenta do júri, então, protestou contra a prisão, de Jafar, erguendo um cartaz com o nome dele. Agora, olha só, na época que ele foi proibido de viajar, o cineasta, ele passou a filmar e passou por prisão solitária. E aí o diretor iraniano, que havia resistido, realizando filmes clandestinamente, produziu também mais um filme potente nessa situação, que foi bem humano e político, em torno de um grupo de personagens que tiveram suas vidas drasticamente afetadas por prisões políticas e que reencontraram seu possível torturador. Olha que olhar. Agora, resumindo aqui a importância do cineasta iraniano. Panahi se tornou o único iraniano a levar os 3 maiores prêmios do Festival de Cinema Mundial. Palma de Ouro, Leão de Ouro e também o Urso de Ouro. Interessante, né? Eu acho que falei em pluralidade, é isso, né? Cinema iraniano, cinema brasileiro, cinema mundial, muito além de Hollywood, que vai muito além de Bollywood, inclusive. Assim, a gente tem cinemas riquíssimos em diversas partes do mundo. Mas a gente sabe, né, que Hollywood rouba as salas de cinema, rouba a sua atenção, investe em publicidade, o que acaba apagando um pouco, né, o cinema mundial, né, Guga? É um lobby, é muita grana também, né? Claro, é muita grana. E se você vê que a grana que é investida nos Estados Unidos, o dinheiro que é investido para produzir cinema ali, inclusive com filmes bem imbecis e com muito dinheiro para esses filmes, se fosse investido no Irã, na Coreia do Sul, no Brasil, a gente bombaria, a gente teria produções, eu acredito, muito mais interessantes do que as americanas, que ali a gente já tem aquela história do enlatado. Eles perceberam que tem uma espécie de roteiro a se seguir, de maneira a se produzir o filme, né, para torná-lo mais comercial e vender mais, e o intuito no final da indústria lá é só a grana. Então, o faro é o dinheiro, e a arte fica em segundo plano. A gente vê um monte de filme merda sendo produzido, mas que é o famoso enlatado. Serve para vender, para passar e para ganhar dinheiro. É mais fácil vender batata frita do que vender uma comida mais sofisticada. A verdade é que quando você faz aquela coisa que é um enlatado, que é o mais comum, que é a batata frita, você vai vender adoidado. Não quer dizer que batata frita é ruim, mas tem coisas muito melhores. Então, assim, né, a grana... se fosse mais bem distribuído, a gente ia ter filmes incríveis. O cinema iraniano, ele é muito forte, né? O cinema iraniano, ele tem um movimento que eles começaram na década de 60 e 70, que é como se fosse um cinema novo lá deles, que eles chamam que é chamado mundialmente de New Wave, que é a nova onda deles, e que desde então eles têm produzido filmes bem interessantes e populares, e esse agora é mais um que entra para a lista. Mas o Irã tem alguns bons filmes, tem bons diretores, ali tem também já uma produção de cinema interessante, e a gente está vendo a coroação disso com um diretor que é perseguido, e, enfim, que se é perseguida porque é alguém que tem uma importância política, tem uma mensagem política importante. E vou tentar conhecer mais, e quando tiver a chance eu vou querer sim ver esse filme. Muito bom. A gente tem um VT aí do Panahi, que é o cineasta iraniano que a gente está falando aqui. Roda aí. Bastante aplaudido também, né? Eu fico feliz. Sempre que ganha algum prêmio fora do núcleo básico, que eu costumo dizer que é o
hollywoodiano ali, né? Ou pelo menos estadunidense, todos me deixam feliz. Até o francês me deixa feliz. Porque eu acho, a gente tem que dar visibilidade, sim, para a indústria cinematográfica do mundo todo, que também faz produções originais incríveis, mas que são abafadas, literalmente abafadas pela grana da cinematografia estadunidense, assim. Eles têm muita grana em publicidade, compram salas, cara, é uma loucura. Para quem já fez filme e tentou emplacar a sala de cinema, sabe bem o que eu tô falando. Cara, é muito difícil, é muito complicado. Mas seguimos aí, sendo premiados e incomodando, é isso que importa. Vamos rodar aqui com uma macetada de notícias? Rapidinho, deixa eu dar bom dia aqui, porque, ó, tá chovendo bom dia aqui, Guga. Ó, Fábio Gomes, Marton Renan, bom dia, Robs, bom dia, Guga, 4830 Doctor, bom dia, povo lindo, bom dia, São Gonçalo, alô, São Gonça, Dalmeri, um beijo pra você. A Maria Helena dizendo mais um filme totalmente premiado, é isso aí. Bom dia, Salva Amor. Margarete mandando um beijo pra gente. André, bom dia, camaradas. Bom dia, rolezeiros. Mariana. Olha só, Gladys dizendo em francês, très chique. Falando em francês, Gladys, vou trazer uma de lá, tá? Emmanuel Macron levou um empurrão no rosto, mas ó, não foi de protestantes ali, querendo alguma coisa, a galera fazendo protesto, nada disso. Foi da própria esposa, a Brigitte Macron. A cena aconteceu na chegada do casal ao Vietnã durante uma turnê pela Ásia. E o presidente francês parecia um pouco distraído ali, pá, olhando ali a mosquinha, conversando com alguém, quando de repente, tipo, tomou um empurrãozinho assim, sabe? Pra sair do caminho, toquezinho assim de leve. Foi isso que aconteceu, vamos ver. Olha lá, tá ele ali, ó, na porta do avião e, pô, vem uma mão ali, ó. Nhau! Uma mãozinha. Ó, tchum! Notou que a blusinha é vermelha, né? Notou ali a blusinha vermelha? Ó o flagrante. Que Olha lá. isso? Epa! Oi? Epa! Oi? Escorregou? Oi? Levou um pedal a Robinho. Pá! Agora, notou na blusinha vermelha, né? Notou. Olha ela aí, ó. E ela não dá o braço pra ele, ela se nega a dar o braço pra ele. Exatamente, gente. Ó, o vídeo rodou o mundo, obviamente, né? Agora, o que confirma, né, que foi Brigitte, porque até aí a gente viu uma mãozinha vermelha, foi o fato dela não pegar na mão do Macron ao descer do avião, cara. E preferi pegar no corrimão, cara. Não vou pegar com você. Climão, hein, Guga? O Palácio do Eliseu disse que era só uma brincadeira entre o casal. Mas assim, nem precisa de leitura labial, né? A corporal já explica tudo. Ela preferiu pegar no corrimão a pegar na mão do Macron, cara. Trocou. Climão. O Mike Tyson gosta de brincar desse jeito. É a brincadeira favorita do Mike Tyson. Ele falou, estávamos brincando, como sempre fazemos. O próprio Macron disse isso para a imprensa lá em Hanoi, no Vietnã, que era apenas uma brincadeira. Aí depois ele ainda tentou relembrar que nas últimas semanas rodou um vídeo do Macron com um suposto saco de cocaína. Não era cocaína, né? Mas a galera espalhou, porque ele recebeu um saquinho, bababá, pô, aí rolou na internet. Ele falou, nas últimas 3 semanas, há pessoas que assistiram vídeos e que pensam que compartilhei um saco de cocaína. Ou que tive uma briga com o presidente turco. Nada disso é verdade. E, então, assim, ele, claro, tentou misturar com essa outra história. Essa outra história, de fato, foi meio que uma fake news, né? Pegaram uma imagem ali e tiraram de contexto, e distorceram. A internet é do mal. Mas essa agora da mulher dele, a imprensa inteira está embarcando na versão de que parece mesmo, né? Uma agressão. Foi uma brincadeira. O seu rosto, enfim, tá sendo agredido, tá levando um tapa. Que brincadeira é essa? Vocês gostam de brincadeira? Tá quente! Tá quente a brincadeira do casal Macron. Sabe quando você empurra alguém assim e tipo não olha pra onde tá batendo? De repente aí foi no rosto. Sei lá, cara, não sei que treta deu, mas que a mão pegou no rosto, pegou. Se fosse só isso, o problema é que depois ela se nega a dar o braço pra ele. Ele coloca o braço pra descer as escadas, confirma, né? E ela não dá. Então, assim, tem uma sequência. É o tapa, confirma.
E o braço que ela nega, a conclusão é que deu treta, deu ruim para Macron. Será que ele deixou a senha? Será que ele esqueceu de fechar, de bloquear o celular, deixou o celular aberto na mão da esposa? Isso costuma dar problema. Guga Noblar? Dá problema deixar o celular aberto para a esposa? Jamais a minha esposa vê o meu celular, tá? Só pra te dizer isso. Lígia, você tá aí? Lígia. Óbvio, a Lígia, ela me controla totalmente. Você não pode esquecer que depois que te deixa sozinho também, né? Não, eu passei a usar o cartão dela. Ela fez 2 cartões, agora eu uso o cartão do banco dela, quando eu tenho que usar um cartão, que eu tenho que passar cartão. Pix eu não sei passar, nunca passei. Então, eu dependo completamente da Lígia. Ela tem controle total da minha vida, financeiro, emocional, ela sabe de tudo. Eu não tenho como macronizar e não tenho como falando em climão, macronizar. só queria pedir pro Guga parar de bater no microfone, parar de ficar mandando e-mail, que tá uma barulheira aí bem difícil, hein? Não, foi mal, é a cadeira. Essa cadeira tá fazendo barulho chato. Pera aí, eu vou botar numa posição que para de mexer. Essa camiseta é nova, Guga, obrigado. Não conhecia também, hein? Eu, essa é massa, essa daqui eu ganhei. Essa eu ganhei da esposa do pai da Lígia, que é a madrasta da Lígia, que é, portanto, a minha nora. É nora que chama, né? Quando é a mãe da sua nora. Ganhei da minha nora. Sogra, sua sogrona. Não, sogra. Nora sogrona. Horrível para lembrar a ordem dos parentes. É sogra, eu ganhei da minha sogra. Ela é catalã, mora em Barcelona, e é aquela catalã que torce contra a Espanha. Só torce pelo Barça, então a catalã adoro. E só mandar um beijo pro Bad Dog, pra Beta Maia. E quem tá aqui pediu, a Renata Rocha, lá da Polônia, o Christoph, grande Christoph, e Ricardo Mick tá pedindo uma ajuda para divulgar a quitanda. Ricardo Mick, ele disse que quer divulgar a quitanda. Nossa, caiu o microfone do Guga. Ih, Guga, mutou? Bateu o dedinho aí no mute? Que houve? Não tô te ouvindo. Voltou. Uai, não tava no mute, não. Tem só uma fruta na quitanda do Ricardo que ele tá vendendo. Qual é? É o só. Por 10 reais. Ih, Guga, o áudio tá indo e voltando. Não consegui nem ouvir o nome da fruta. Indo e voltando. Qual é a fruta? Olha, só tem uma fruta que vende na quitanda. É só caqui. Caqui? Tá na época de caqui, hein? Que eu vi bastante caqui na feira na semana passada. Quanto que ele tá vendendo, ele falou? Só caqui por 10 reais. Só caqui por 10 reais. Meu Deus do céu! Começou a semana e a gente começa aqui no rolê, né? Deixa eu trazer outra, porque é sobre o circo da CPI das Bets, porque esse circo ganhou um novo capítulo, gente. O Principado de Mônaco. Olha, é só gente fina, elegante e sincera, tá? É que o senador, o Ciro Nogueira, do PP do Piauí, ele embarcou para a Riviera Francesa num jatinho de luxo. E um detalhe importante, gente, a aeronave era de um dos investigados, ou na verdade é de um dos investigados, pela própria comissão parlamentar que ele integra, a CPI das Bets. Olha só que interessante, Ciro Nogueira. Muito bem, viu? Olha, segundo a revista Piauí, o voo partiu de São Roque, que fica no interior aqui de São Paulo, após a filiação do secretário de Segurança, que está fazendo um trabalho excepcional aqui em São Paulo. Meu Deus do céu, do Guilherme Derrite, né? Ele se filiou ao Progressistas. E o seguinte, mal acabou o evento, Ciro saiu no jatinho, avaliado aí em cerca de 70 milhões de dólares, e aí ele saiu junto, sabe com quem? Com Fernandinho Oig, que é um dos grandes nomes do mercado de apostas online e também alvo da CPI. Olha que interessante. Quer saber mais? O destino final desse jatinho? Quer saber? Eu quero. GP de Mônaco, Guga, para acompanhar o Grande Prêmio de Fórmula 1. Direto de um iate, porque para assistir o Prêmio de Mônaco você pode alugar aqueles apartamentos, que também não são nada baratos, mas ele foi além. Ele acompanhou o GP num iate de 80 metros, alugado por quem? Por Fernandinho.
Olha que coisa. Olha que amizade. Olha que legal, cara. Nossa, Fofo. que imoral, né? Vamos dizer assim. Não podemos esquecer, Robs, que esse sujeito que tá aí agora pedindo carona para viajar de jatinho e brincar de iate assistindo o GP de Mônaco, sendo pago por um dono de uma bet, esse sujeito era quem mandava na Casa Civil no governo Bolsonaro. O ministro da Casa Civil do governo Jair Bolsonaro. O Bolsonaro era pau mandado do Arthur Lira e do Peru do Ciro Nogueira. Bolsonaro. Olha o nível do Bolsonaro. O Bolsonaro, a princípio, ele queria pedir golpe contra o Congresso. Não sei se vocês lembram, quando ele começou a criar a narrativa do artigo 142 da intervenção militar, a princípio era contra o Congresso. Ele atacava o Congresso, ele dizia que o Congresso não deixava ele fazer nada. Depois ele se vende, aí ele dá a Casa Civil para o Ciro Nogueira e passa a se articular junto com o Arthur Lira, criando a emenda parlamentar, aquele orçamento secreto, né? Criando aquela maneira de se jorrar bilhões para os deputados. Então ele compra a galera, ele dá o governo para o Centrão. E quem passa a mandar é o Ciro Nogueira. Eu vou ser o primeiro a dar aqui no programa. Esse daí. E sempre teve uma imagem bem chamuscada. Uma pessoa, né, que não tem uma reputação daquelas. E aí o Ciro vira o cara que manda na Casa Civil. E ninguém entrega a Casa Civil para um político que não seja o seu braço direito. Tá lá o Rui, tem que confiar o muito. Rui Costa. É sempre alguém que você confia muito. É. O Bolsonaro não, ele entregou, ele se vendeu, porque ele estava com medo realmente de um processo de impeachment, estava começando a rolar um papo. Depois ele se volta contra o STF. Mas o golpe, ele sempre quis dar, a princípio, a desculpa ia ser o Centrão, depois ele entrega para o Centrão, Ciro Nogueira, esse maravilhoso, que está viajando para curtir o GP de Mônaco e teve a cara de pau de criticar a Janja. Ontem, atacando a Janja. Ela passou de todos os limites, porque falou sobre TikTok na China. Segundo ele, ela passou de todos os limites. Ela passou. Constrangeu o país. Quem constrange o país, amigo, é quem cobra que a internet seja regulamentada ou quem viaja a convite de dono de bet para curtir o GP de Mônaco. Ou quem faz reunião com a Faria Lima, com o mercado financeiro, e diz que vai proteger os seus interesses. Tá? Porque diz para a Faria Lima que ele vai ali defender e que a Faria Lima não vai pagar mais imposto. Áudio exclusivo e vazado aqui pelo ICL. A gente viu a cara de pau do Ciro Nogueira falando tranquilamente na reunião entre amigos de que eles ficarem tranquilos porque ele estaria ali para ajudar e que certamente eles não pagariam mais imposto porque eles são tão pobrinhos. Eles queriam aumentar. O governo queria aumentar. O governo quer aumentar o imposto, ganha mais do que 50 mil reais por mês. E aí o Ciro Nogueira, nessa reunião, ele diz que não, olha, eu vou... Ele se coloca ali como se fosse um lobista, entre aspas, da elite, que vai atrapalhar os planos do governo de cobrar um pouco mais de imposto de quem seria rico. De quem é rico, de quem ganha muita grana. Aí o Ciro falou, tentou tranquilizar os Faria Limers. Foi essa história. Pelo amor de Deus. Fada dos Dogs. Hobbs, você é minha favorita do ICL. Gente, morri! Manda parabéns pra mim, pelo meu aniversário de 39 aninhos hoje. Fada dos Dogs. Manda beijo, Guga. Fada parabéns pra você. Fada dos Dogs. Não sei se ela é cuidadora, se ela é protetora, mas ó... Maravilhoso. Beijo pra você e parabéns pelos seus 39 aninhos. O ano que vem vira loba, hein, Fada? Não digo nada, hein? Mas ó, é divertido ser loba, digo pra você. Maria Helena disse, essa gente perdeu toda a vergonha. Maria Helena, concordo com você, porque vergonha, na verdade, acho que é uma coisa que não passa ali, né? Lucimar já emenda, já manda um Ciro Nogueira aqui. É isso, né, cara? É uma vergonha. Os caras que representam, teoricamente, eleitos pelo povo, né, que deveriam entender o que é política, porque a política é feita para o povo, não é para o mercado financeiro. Estou certa ou estou errada, Guga Noblar? Claro. A inversão completa ali, hein? Todo sentido de política e de democracia é o povo. Pelo amor de Deus, óbvio. Cara. Mas é isso, a gente tem na política um monte de gente que representa
Só o interesse de quem Próprios. falou na elite da elite, né? A gente não associa jamais ao povo essa gente. Não perguntei pro chat, vocês gostaram das minhas trancinhas novas? Fiz ontem, Tá linda, viu? especialmente para o rolê CL. O gata, Gostou? tá linda. Tô gata? Linda, tá gata. Obrigada. Gostei muito. Obrigada. Ó, Gostei deixa eu trazer muito. uma boa de um cantor ali que vira e mexe, vai pro palco, não resiste ao microfone. Meu, o cara quer cantar. Eu tô falando do ministro, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso. Ele foi flagrado de novo, tá? Só que dessa vez, na maior intimidade, cantando ao lado do presidente do iFood, o Diego Barreto. Isso aconteceu durante um jantar em São Paulo. O encontro aconteceu na casa do empresário e na agenda oficial do evento estava lá: você foi convidado para um jantar em apoio a um programa do Conselho Nacional de Justiça, com início às 8 horas da noite. Bom, mas o que chamou mais atenção foi a dupla, né? A dupla voz do judiciário e do dono do app, do presidente do app de delivery. Quer ver o momento em que o presidente virou showman no meio do evento? Por favor. Aí, vai. Ele adora, né? Olha, Paula Lima devia estar assim, meu Deus do céu. Paula Lima, essa cantora maravilhosa que é tudo, falando: eu tô aqui, Barroso. Sério que você vai querer cantar, Barroso? Sério mesmo? Mas tava ele O do lá. iFood é o de barbinha, Robs? É esse, será? O de iFood é o de barbinha? Esse de, É o de esse de camisa Barbinha. Tá ele, Paula Lima Paula Lima. e o Barroso. E ao lado do dono do app, eu acho que é o Renê Silva, se não me falha. É o Renê. Memória. Não é? Será que é o Renê? Eu acho que sim. É o Renê, é o Renê. Agora eu vi, é o acho que Renê. Renê sim, olha lá, olha lá. Renê é parça. Renê é Olha que parça. backing, meu. Paula Lima, esse backing vocal você não esperava, hein? Esse careca aí também é conhecido. Quem é esse cara? Esse negão Eu não careca tô- aí. O Careca, eu também tenho essa impressão de que eu já vi, mas o lá da ponta é o Renê, de É o fato. Renê, né? Deve ser, tá muito rápido a imagem, mas parece muito o Renê. É o Renê, parece. é o Renê. Meu Deus, e a Paula Mas- Lima que canta de verdade, tendo que passar por esse absurdo, né? Pelo amor de Deus, gente. Cada um no seu quadrado, ado. Hã? Pois é. Agora, que bom que é você ser um empresário bem-sucedido e rico. Você pode cantar até com Barroso. Eu não tenho essa moral. Cadê Barroso na minha confraternização? O Renê até viria. Agora, o Barroso não... é mais difícil. Cantar com a Paula, será que eu vou ter essa chance um dia? Chamar Paula Mas pra minha festinha? Mas, enfim, deve ser gente boa o dono do iFood. Tem que ser sangue bom pra estar com essa galera aí, tão gente boa ao lado dele, cantando junto. O Renê tá aí também. O Renê é um cara muito legal. Pra quem não sabe, ele faz um jornal A Voz da Comunidade, Exatamente. lá no Morro do Alemão. Exatamente. Então, assim, ele é um cara incrível também. Enfim, é uma galera muito legal e eu queria ter ido. Me chama aí na próxima. Agora, Guga, Pra fico comer de aqui, né, pra variar, me perguntando, né? A gente está numa discussão sobre a precarização do trabalho. A gente sabe que existe uma discussão Pois sobre é. leis trabalhistas. Eu não vou nem entrar aí tá no assunto falando. da escala 6x1, tá? Me incomoda esse tipo de encontro, porque em algum momento Barroso conversou com o presidente do iFood, entendeu? E aí, lá na frente, uma pessoa, né, que não tem essa influência, mas sou impactada pelas decisões dessas pessoas, posso ficar me perguntando, cara, que justiça é essa que os caras se encontram, conversam, tomam um vinho, aí depois o Barroso vai ser contra, né, os interesses do iFood? Não dá. Não dá. Eu não consigo, eu não Não, admito. quando você é do STF, você não pode misturar isso. Você não pode. De fato, Robs, isso é. Por isso que eu comecei zoando, né? Quando você é um empresário, você consegue cantar com Barroso. Um empresário bem sucedido. Muito difícil. Jornalista não consegue. É tão difícil falar com Barroso, mas é tão difícil falar com qualquer ministro do STF. E deveria ser mais difícil ainda para o empresário do que para um jornalista, né?
E a gente vê os empresários, às vezes, tendo esse acesso facilitado a uma pessoa que um dia poderá julgá-lo. Tem chance, o iFood é muito grande, essas empresas gigantescas, você tem que manter uma sobriedade, não se misturar demais quando você é alguém. Cara. Quem sabe, não vai, pode ser que não aconteça, mas quando tem um potencial de julgar essa pessoa, não pode misturar as coisas. E aqui acontece muito, né? No Brasil, sempre tem juiz passeando com o empresário, chamando pra festinha, pra ir pra Portugal, não é não? Não dá, velho, não dá. Tem, né? Isso não dá, de fato. Isso não pega bem, cara. Talvez não seja ilegal, mas beira o imoral pra mim, assim. Porque eu não consigo entender essa união, essa amizade que se separa quando o assunto é trabalho. Acho muito difícil, cara. Mas muito difícil isso acontecer. Deixa eu trazer uma do Timão, cara, porque a noite desta segunda-feira promete ser quente no Parque São Jorge. O Conselho Deliberativo do Corinthians vota o impeachment do presidente Augusto Melo. Vou explicar a treta. Ele é acusado de irregularidades no contrato com a Vai de Bet. Não é sempre uma bet? É sempre uma bet, né? Isso por desrespeito ao estatuto e infração à Lei Geral do Esporte. Se o impeachment for aprovado, Augusto é afastado imediatamente. Mas a decisão final fica por conta dos sócios, que terão que confirmar a queda em assembleia, isso depois. O escândalo começou com a revelação de intermediários suspeitos no contrato milionário de patrocínio. A polícia entendeu que houve desvio de verbas e manobras irregulares. E Augusto, então, foi indiciado por furto qualificado, associação criminosa e lavagem de dinheiro. O Timão, então, decide hoje o futuro do seu presidente. E não é dentro de campo, né? Infelizmente, a gente vê aí mais uma treta. E aí, de novo, aqui, ó, sendo repetitiva, envolvendo bets, envolvendo clubes. E dessa vez está aqui, ó. O time da democracia corintiana envolvido nesse absurdo. É fogo, né? Porque acaba queimando o nome do filme, queimando o filme do time. Concorda também? Pois é. Porra! Imagina! O presidente do time é um sujeito que pode ser um ladrão. Será que queima, né? O Corinthians, como entidade, ele precisa, claro, ter uma credibilidade que passa pelo seu presidente, obviamente. Você não vai negociar com um time que tem um presidente malandro, suspeito. Isso é ruim em todos os sentidos. Desde a hora de fechar patrocínio até a hora de contratar jogador ou fechar com técnico. E é ruim para a imagem, para a história do time. Se ele for afastado pelo Conselho Deliberativo, que vai se reunir nesta tarde, aí depois o afastamento dele ainda vai ter que passar pela Assembleia Geral. A Assembleia Geral, aí são sócios que votam, não são os diretores, não é a turminha que manda ali no time, que faz parte do Conselho. Vai ter ainda isso, dependendo de como os sócios se comportarem, é aí que a gente vai ver. É ruim para o Corinthians ter um presidente com essa imagem? Os sócios vão responder, eu acredito que os sócios tenham essa imagem também, de que não é legal ter alguém nessas condições como presidente. Então, não sei como os sócios vão se comportar, mas apostaria sim no impeachment dele, e aí deve assumir o vice. O problema é que o vice é muito ligado a ele, né? Quem é o vice? O vice se chama Osmar Stable. Se ele assumir, pode ser que não mude muita coisa. Agora, também pode ser que ele não assuma. Pode ser que, por tabela, retirem ele também. E aí entraria o segundo vice, né? O segundo, que é o Armando Mendonça. Então veremos onde vai parar o Corinthians, quem será o próximo presidente, ou se de fato esse daí cairá. Ainda sabe, e também vai demorar, como eu falei, até a semana que vem, ou até o fim dessa semana, pelo menos mais 5 dias até chamarem a Assembleia Geral. Caramba. E Robson, queria ver o Timão na página do esporte, cara, mas tô vendo em outras. Que triste. Vai lá, Guga. Daqui a pouco, exatamente, não queria estar vendo ele no programa do Datena, queria estar vendo no programa de esportes. Só falar, Robson, antes que a gente já está mais da metade do programa, que eu e o Príncipe William, gente, estamos concorrendo no prêmio Best em 2 categorias cada um. Então votem em mim e no Príncipe, categoria jornalista, influenciador de Twitter. Boa. Não, Twitter,
Jornalista, influenciador. Ah, não é só do Eu- Inter, não, né? É de Não tudo, é só pô, do Inter, influenciador, não, é o cara brabo, pô. Jornalista, influenciador. Hum. Jornalista, influenciador. Falei bobagem. E tem jornalista de opinião, que ele concorre, e eu no de opinião geral. Tá. Então vão lá e votem, né? Sentem o dedo, a gente vai jogar aí os links. Ricardo Mick, Renata Rocha, Fábio Gomes, Beta Maia, Bad Dog, Daniel Balaguer. Espero que vocês votem, sentem o dedo lá, José Santos, votem lá no IBEST, nessas duas categorias. Eu acho que a gente E também, devia ganhar gente, alguma coisa. Quem vota devia ganhar alguma coisa. Eu acho que você e o Will precisam pensar no mesmo, que né? seria. Que a gente gosta de prêmio. A gente gosta de prêmio. Vou votar. Ei! Quero saber o que a gente vai ganhar Ei. com isso. Amanhã eu vou pensar com o príncipe Pensa hoje. em Vou alguma pensar com coisa aí, isso. você e o William, porque ó, a gente vai votar, mas se tiver um estímulozinho, a gente vota mais. Digo por mim. Boa. Digo por mim. Pensa nisso. E o endereço, qual é? Só ir lá no Google ou lá no chat GPT? IBEST. Mas a galera tá jogando aí no chat, eu acho. Peraí, Tá que no agora eu chat. perdi. Premibest.vote. Ó lá. Premibest.vote. É isso? /vote? .vote. .vote. Vamos votar. Quero ver Guga, quero ver William fazendo festinha pro rolê. De alguma forma, hein? Pensa no brinde, que a gente gosta de brinde. Deixa eu continuar no esporte, Guga, porque, olha, temos um novo presidente. Habemos um new president of CBF. Confederação Brasileira de Futebol tem um novo presidente. O nome dele é Samir Chaoud e ele foi eleito neste domingo e vai comandar a entidade até 2029. Cara, 4 anos. Ele foi candidato único na disputa e é filho de Zeca Chaoud, que está há 42 anos na Federação de Roraima. 42, Eu não gosto né? desse negócio de 42 anos na Federação de Roraima. E nem em qualquer federação ou qualquer cargo que já dura 42 anos. Desculpas, o sincericídio aqui, cara. Que medo. Enfim, ele teve apoio de 25 das 27 federações e Samir assume a CBF com um discurso de unidade, modernização e transparência. Tá? E diz que vai mudar o calendário, discutir fair play, investir mais no futebol feminino. Opa! Lembrando que vem Copa do Mundo por aí. É obrigação, não só pela Copa do Mundo, mas é obrigação investir no futebol feminino. E ele também vai intensificar, né, a pauta antirracista. Muito bom, quero só ver. Mas, ó, nem tudo foi festa, tá? Alguns clubes questionaram o formato da eleição, que dá mais peso às federações do que aos times. Sempre tem uma tretinha de eleição, né, cara? Ou é impeachment, ou é a maneira de votar, ou quem votou. Eu vou explicar aqui, ó. O Samir ganhou 103 pontos de um total de 141 possíveis. Foi bem, né? Só que tem uma coisinha aqui que difere do voto de 1 para 1, tipo, cada um vale um voto, o voto tem o mesmo peso? Não. O voto da federação tem peso 3. Votos de clubes da Série A tem 2 pontos, então peso 2, e da Série B de 1 pontinho, tá? Então, por isso a treta. Então, talvez as federações toparam, mas os clubes da Série A não, junto com o da Série B, entende a treta? É o peso do voto aqui, o ponto. É isso. Não é isso, né, Guga? Do Campeonato Brasileiro, acho que são quantos times? Eu sei que pouquíssimos times estão alinhados de fato a esse presidente novo da CBF. Ele venceu graças às federações e por ter, obviamente, um peso maior. No voto dos times, ele praticamente não tem apoio nenhum, de nenhum grande clube do Brasil. E Quem ele ia ganhar no voto venceu, dos times, inclusive, era o presidente da Federação Paulista, se tivesse valendo, não tivesse peso. Boa. Boa. A treta é essa, que acabou virando a Federação Paulista era o adversário, seria o adversário, só que eles viram que não teriam condições de vencer, mas eles era uma disputa, né, entre ele e a Federação de São Paulo. São Paulo seria mais ou menos uma continuação do que já estava acontecendo. Esse daí, de fato, é uma mudança um pouco de rota, mas essa história, o cara é médico, é um herdeiro de confederação, de certa maneira, porque o pai está há 42 anos mandando lá em Roraima, e a federação de futebol de lá não é grande coisa, mas não tem, né, esse investimento todo lá, não tem essa atenção toda. Não tem destaque, então, né? A gente pode até colocar na conta do pai dele, talvez, um pouco, isso. E ele tem já um processo por improbidade, porque Mas já? no hospital que ele foi diretor. Ah, não. Então, assim,
Ele é médico, já tem um processo de improbidade. não. O pai é herdeiro de confederação, o pai está há 42 anos lá e a gente não vê nada do futebol de Roraima. Então, sinceramente, também não chega com um grande currículo assim. Mas é isso, estava entre o ruim e o pior, digamos. Não sei o que vai dar isso, mas estava entre o ruim e o pior. CBF está no seu pior momento, está no momento de desgraça. Quem pode, de certa maneira, reerguer a imagem do futebol e por tabela, do futebol brasileiro e por tabela da CBF, é o Ancelotti, é a seleção e é nisso que eles apostam. Falando nisso, o homem chegou, cara. Chegou, está no Brasil e foi abraçado aqui pela galera, tá? Já está entre nós, Ancelotti, Carlo Ancelotti. O novo técnico da seleção brasileira, ele desembarcou no Rio de Janeiro na noite de ontem. O italiano chegou sem falar com a imprensa ainda, acho que ficou meio tímido ali, mas foi recebido sim por torcedores na Barra da Tijuca, onde também se encontrou com o novo presidente da CBF, que a gente estava comentando aqui, o Samir Chaoud, e também com o diretor de seleções, o Rodrigo Caetano. Vamos dar uma olhadinha na festa da torcida, porque olha, o desespero é tanto, juro pra você, o desespero é tanto da seleção masculina que qualquer um que chegasse, juro pra você, seria festa. Mas é o Ancelotti, né? Tem um peso aí, não podemos negar. Olha lá, galerinha comemorando. Eu confesso que eu não sou muito fã de técnico gringo, viu, Guga? Vou dividir aqui com você, com a nossa audiência. Cara, você acha que falta técnico bom no Brasil, cara? Na boa. Você acha que falta? Sabe o que eu acho? Eu acho que não é nem uma questão de faltar técnico bom no Brasil. É uma questão de mentalidade. Esses jogadores, infelizmente, fanfarrões do jeito que são, eles, quando estão no time, eles se comportam impecavelmente. Jogam pra caramba. Mas na seleção é uma outra mentalidade. Eles sabe, parece uma coisa mais infantil. Parece uma coisa mais de cabeça quando estão na seleção. De não se comportarem como deveriam. Eu acho que um técnico que tem a imagem do Ancelotti, ele vai, de alguma maneira, colocar essa galera na rédea. Eles vão se sentir, talvez, mais adultos, mais na obrigação de se comportar como se comportam no time. Você acha que ele vai pressionar os jogadores? Os caras só jogam de salto alto, cara. Guga! E na seleção cai do salto. O Ancelotti, eu acho que cai um pouco do salto. Na seleção eles sobem no salto, viram adolescentes, parece que só querem jogar videogame, mas eu acho que é por isso que a coisa vai errado, entendeu? Porque craque tem. Então eu acho que talvez valha a gente testar um gringo mesmo. Não é porque é gringo, mas é porque é um Ancelotti, na verdade. Porque é alguém que passa uma imagem para os jogadores de temos que respeitar, temos que fazer direito, entendeu? Entendi. Olha, o voo dele foi tão aguardado que chegou a ser o mais rastreado do mundo. Olha que loucura. E a expectativa só aumenta, porque a primeira lista de convocados, na verdade, sai hoje às 15h. Então, para você que está acompanhando a reprise, provavelmente você já vai conhecer os jogadores convocados por Ancelotti, tá? Se você está vendo ao vivo, não, porque só vai sair às 15h. Então, é o seguinte, a estreia do Brasil será no dia 5 de junho contra o Equador, nas eliminatórias da Copa. E aí? Você tá animado? Olha, eu entendi a questão com os jogadores. Agora, você tá animado em relação à seleção brasileira, o desempenho da seleção brasileira? A primeira atitude do Ancelotti, quando foi divulgado que ele seria técnico da seleção, foi sondar 2 jogadores. O Neymar, ele ligou para o Neymar para saber se o Neymar ainda tá com aquela mentalidade de querer disputar uma Copa, que ainda, né? Tá com tesão mesmo para jogar bola. Né? Então ele foi atrás do Neymar e ele foi atrás daquele que joga no Manchester, que era do São Paulo, que é jogador de meio de campo, que era do Real Madrid. Como é que eu esqueci o nome dele? O Casimiro. Casimiro. Grande Casimiro, né, que fala, que tá na seleção há muito tempo, ficou na seleção há muito tempo, parou de ser convocado, mas quem sabe, eu acho que esse vai ser um dos nomes que será uma surpresa, entre aspas, não é bem uma surpresa, mas é uma surpresa, o Casimiro. Eu acho que ele tem uma grande chance de voltar a ser um nome muito forte na seleção, porque ele se dá muito bem com o Ancelotti, e ele, enfim, tem muita moral com o Ancelotti, então vamos ver. E o Endrick, hein? Parênteses aqui, Endrick, eu acho que
Acho que vem, acho que vem. Vem? Acho que essa galera do Real vem, né? Vem toda, Vini né? vem, Vini vem. É a chance do Rodrigo. Rodrigo se dava bem também um pouco. Assim, se bem que o Ancelotti, depois que o Mbappé entrou no Real, o Rodrigo sentiu que a porta estava se fechando para ele, tanto que quer ir embora agora do Real. Mas enfim, Vini vem, Rafinha do Barça vem, o Endrick eu acho que tem uma grande chance, o Casemiro, os jogadores de defesa, o goleiro, né? O goleiro do Liverpool. Que eu não vou falar nosso o goleiro. nome. Goleiro do Liverpool, que eu esqueci o nome. Alisson. Enfim, Alisson? o Alisson, pra mim é grande só Alisson. Everton, só consigo pensar em Everton. O Everton não sei se vem. Esse eu já tô Não, na né? dúvida. Que ele tava vindo, ele tava sendo escalado, o Everton no Palmeiras. E agora esse aí corre isso. Esse corre isso. Deixa eu trazer uma Mas eu tô animado, ó. Eu tô animado. Tá, então vamos ver. Eu tô animada pro jogo do Brasil contra o Japão, que eu vou assistir na sexta-feira, seleção feminina de futebol, e eu tô animadaça pra esse jogo. Esse vai ser um jogaço, porque esse é um clássico mundial. Brasil e Japão. A Endrick se machucou, Robs. O Codorna tá dizendo aqui. Eu não vi esse fim de semana direito. Eu não sei, galera. Se o Endrick tiver machucado, ele não virá. Mas o Endrick sadio é uma opção pro Ancelotti. Claro que estão dizendo que ele é reserva do Real. E claro, o Real não tem só brasileiro. E ele tem 17, fez 18, é um menino. Moleque. Esse garoto, obviamente, que eu acho que ele estará na Copa. Ele é o futuro da seleção. Então ele vai estar na Copa no banco, provavelmente. Ai, você falou em Neymar, eu tenho ranço, mas tudo bem, vamos lá. Deixa eu trazer uma do PL, galera, porque essa também é digna de um rolê, tá? Abílio Brunini, que é o prefeito de Cuiabá, pelo PL, ele acusa pessoas de lotarem os postos médicos sempre às segundas-feiras, para que essas pessoas obtenham atestados médicos para justificar, escuta essa, Guga, a ausência no trabalho e compromissos. O prefeito postou um vídeo nas redes sociais assistindo às imagens de câmeras de segurança de um posto de saúde. E ele está ironizando o fato de que nas sextas-feiras está tudo vazio. Ou seja, a galera só vai na segunda para meter o atestado. Tipo o William De Luca, sabe? Vamos ver o vídeo. Pelo cara. As UPAs e policlínicas na sexta-feira estão praticamente vazias. Mas aposte comigo, segunda-feira vai estar tudo lotado. Mas, Abílio, você vai mesmo culpar a população sobre as UPAs lotadas? Não, gente, eu estou mostrando a realidade. Essa aqui é UPA Leblon. Não estou culpando, não, só estou mostrando a realidade. Dia 5, segunda-feira. Dia 12, segunda-feira. Dia 19, segunda-feira. Quantidade de casos com a única finalidade de pedir atestado. E isso acaba prejudicando as pessoas que realmente precisam do atendimento de saúde durante esses dias da semana. Eu não estou dizendo que na UPA não tem pessoas que precisam. Tem sim. Mas você falou que era a única finalidade? Não entendi. As UPAs estão precisando melhorar o seu funcionamento, estão precisando melhorar o seu atendimento. Só que quando você tem praticamente 4:1 a proporção de pessoas que vão buscar atestado e pessoas que vão buscar atendimento, aí você tem todo um tumulto do processo de atendimento à saúde. Então, assim, eu vou ficar doente na quinta-feira, às 14h, porque tem hora e dia para ficar doente também. É isso, Abílio Brunini? Será que eu entendi direito, Guga? E quem confia naquela imagem que ele mostrou, como se no final de semana não tivesse absolutamente ninguém, aquilo ali deve ser uma exceção da exceção, 3 da manhã de sábado para domingo, alguma coisa muito assim. Isso que ele tá na entendeu? UPA do Leblon, Porque né? Tem que ver isso. O quê? Patético, deve estar na melhor UPA. Não dá, cara, isso é inacreditável, esse sujeito patético. Você quer saber o Brunini, como é que é o nome dessa fraude? Abílio Brunini, fala. Você quer saber? Fala. Porque ele falou que estava tudo vazio, que não tinha ninguém na UPA. A UPA estava vazio. Vazio fica aquele ambiente onde são colocados os funcionários fantasmas. Inclusive quem já passou por processo, acusação e foi ganho por colocar parente como funcionário fantasma. Inclusive tem cenas patéticas de você tentando justificar isso para a imprensa. Foi você, Brunini. Sua fama é essa, de empregar parente como funcionário fantasma. E aí sim, a gente vai entrar numa repartição pública e não vai ter ninguém, porque o funcionário não trabalha, ele só recebe. Isso quem tem no currículo é você.
Então, quem costuma deixar os ambientes vazios é você. E essa foto que você colocou da UPA, eu não confio. Coloca o horário, coloca o dia, coloca o local exatamente da foto e vamos investigar isso aí. Eu acho muito estranho esse papinho dele e é óbvio que vai ter menos gente num domingo. Se você tem que fazer uma consulta, ou se você tem opção, se você tá mal, mas você pode esperar, você vai esperar. Você não vai querer ir num domingo. Eu sou assim, se eu tenho uma opção... Com certeza. A gente sabe que fim de semana é plantonista. Você vai num plantonista, só tem atendimento geral. Você não vai encontrar algo específico para o que você precisa no fim de semana. Todo mundo sabe disso, cara. Se você tá mal no final de semana, você espera segunda-feira, terça-feira. É óbvio, todo mundo sabe disso. Só não sabe quem não frequenta o hospital ou que age de má fé. Não é possível, gente. Não é possível. Faz fake news deles. Eu gosto quando você manda real, hein, Guga? Vamos criar uma vinheta pro Guga, tá? Porque é bom. Habla mesmo, habla mesmo. Deixa eu trazer outra, porque tem uma ministra que tem falado e eu tenho ficado encantada com as redes sociais dela. Sabe por quê? Porque ela é sempre sorridente, bem-humorada, mesmo tratando de temas tão pesados, em que as pessoas, infelizmente, principalmente da extrema-direita, não dão a mínima bola. Eu estou falando de Macaé Evaristo, né? Porque ela, de fato, chegou num limite, porque agora ela está escancarando, tá? A violência racista que ela tem enfrentado diariamente nas redes sociais. E cobrando também regulamentação dessas plataformas, como todo mundo tem pedido. Menos a direita e a extrema-direita, em nome da liberdade de expressão, que é um absurdo, tá? No Power Trip... Liberdade de expressão, eles não defendem. Eles querem atacar o professor para chamar de doutrinador. Eles querem atacar o artista e chamar de pedófilo. Eles querem criminalizar todo mundo. Eles querem a liberdade para censurar, na verdade. Eles querem a liberdade para perseguir mulher, para perseguir preto. Eles não querem defender a liberdade. Eles querem a liberdade de atacar exatamente para calar. Aí fica com esse caô. Liberdade de expressão nunca defendeu. Uma ova, né? Em Salvador, a ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, ela disse que é alvo constante de ofensas por ser uma mulher negra, de fato, e os ataques são desde o jeito, né, que falam do cabelo dela, do sorriso do seu rosto. E aí eu vou abrir aspas aqui, ela diz que é uma forma de desafiar quem não suporta nos ver felizes. Fecha aspas. Além da dor pessoal, ela denuncia um problema coletivo, né? Que é o seguinte, crianças e mulheres negras são as principais vítimas dos crimes cibernéticos. E ainda enfrentam um sistema que protege os agressores em nome de uma falsa liberdade de expressão, que é o que a gente está falando aqui, galera. Que é o que falta, né? É o crime da vida real é o crime virtual, não tem diferença nenhuma. Racismo é crime, galera. Racismo é crime, vamos lá. Macaé ainda pediu urgência no debate sobre racismo e regulação das redes. Disse ela, abre aspas, o racismo serve para hierarquizar, oprimir e concentrar riqueza. Olha, Macaé, novamente, assim, a gente trouxe na semana passada o caso da ministra do TSE, né, da Vera Lúcia também, né, Guga? E assim, me entristece muito, eu vou replicar aqui o que eu ouvi da jornalista Basília Rodrigues, de quem eu sou super fã e adoro, que é o seguinte: nós, pessoas negras, estamos cansados, mas cansados de sermos pauta apenas por ataques racistas. Nós temos outros assuntos para falar, se vocês não sabem. E digo mais, vocês não vão nos silenciar. Sorrir é resistir, isso que eu digo para vocês. Quanto mais ignorantes vocês forem, mais a gente vai para a luta. Cara, é isso, Guga, é uma escrotidão atrás da outra. E digo mais, Guga, é inconsciente também, tá? Não são só aqueles que falam, que escrevem, que dizem. Isso acontece nas mínimas situações do dia a dia. Vamos ficar de olho, cara, vamos ficar de olho. E quando a gente vir, vamos cair em cima, vamos conversar com essa pessoa. O que está acontecendo? Eu sempre converso, sabe? É o único jeito que eu vejo, porque é complicado. Quando a pessoa bate no meu ombro e fala... Quando eu estou na feira, a pessoa bate no meu ombro e pergunta o preço do mamão, eu viro para a pessoa e falo, por que você está me perguntando isso? É assim que eu faço. Entendeu? As pessoas precisam se ligar nos que elas fazem. Presta atenção.
Claro, e a gente tem que mudar a cultura, porque existe uma cultura, uma estrutura que leva a sociedade a achar normal a polícia abordar de maneira violenta um jovem preto, mas acha estranho quando vê a mesma abordagem num jovem branco loiro. Esse padrão que foi criado é uma estrutura, é uma cultura, uma estrutura que faz com que a gente aceite, a sociedade aceite sem nem perceber. E aí você acha que não é racista, mas você é. Não você tem como não aceita ser. Exatamente. Lamento dizer, mas não tem como não ser. Porque você foi criado assim, você nasceu numa estrutura que já era assim. E a gente está aqui para lutar, para ir contra essa estrutura. E essa luta é coletiva, ela é de todos nós. Por favor, e eu sei que a nossa comunidade está junto, mas é preciso que a gente abra o olho mesmo. Se não for comigo, se acontecer com algum conhecido, algum parente, sobre Macaé, vai nas redes, apoia, chega junto, cara. A gente precisa de aliados nessa luta antirracista. Eu fico estressada com esse assunto, mas tudo bem, estamos aqui para lutar. Deixa eu trazer o último recado, que esse também, é luta, cara. É luta constante aqui do ICL, porque o podcast Império Malafaia já foi ouvido por mais de 500 mil pessoas e está no top 3 podcasts em alta no Spotify. Olha que bacana. A gente sabe que o ICL está sendo alvo de ataques, né, de uma verdadeira campanha de ódio promovida pelo próprio Silas Malafaia. Mas, ICL não se intimida, não. Aqui, é luta, cara, tá? Tanto que nós temos mais revelações para trazer à tona agora. E além do podcast, que a gente já mostrou algumas delas, você também está convidado, na verdade, você está intimado a assistir o documentário inédito chamado Império Malafaia. Essa é uma produção original nossa, aqui do ICL, e ela vai mergulhar ainda mais fundo na investigação jornalística de Juliana Dalpiva e Igor Melo, para a gente entender melhor como é que o poder político, a fé e o dinheiro, eles se misturam nos bastidores de um dos impérios mais influentes do país. O império que apoia a extrema-direita, que fique claro aqui. A estreia do Império Malafaia, o documentário, será nesta quinta-feira, dia 29 de maio, às 8 horas da noite. E terá a presença da Ju, do Igor e também, sabe de quem? Eduardo Moreira. Mas para acompanhar esse doc e esse bate-papo, você precisa, se inscrever. E é rapidinho, não é, Guga? Lá naquele link que você vai falar agora? É um segundo, Gladys Zuzum. 2 palitinhos, Fábio Gomes. 2 segundinhos, Ciro Luiz, para você acessar o roleicl.com.br, roleicl.com.br. A Crísio entra lá, Darlimere Neves, entre também, Marcos Assis, o Daniel Balaguer, que está aqui todo dia, gente boa demais, no roleicl.com.br, roleicl.com.br, Kátia Bermudes, também quero ver você lá, o Aurino, que está aqui direto, a Laura Berco, o Lucimar Martins, o Plínio Batista, todos entrem agora no roleicl.com.br e vamos aprender mais sobre o passado bem estranho, bem manchado, presente também bem manchado de Silas Malafaia. Eita, nossa senhora, que pastor é esse, Brasil? Socorro! Que pastor é esse? É, exatamente. Vamos terminar dando rolezinho nesse... Vamos. Beijo, comunidade. Obrigada pela sua companhia. Beijo, Guga. Beijo, todo mundo. E a programação do ICL não para, hein, Robs? E a programação continua Agora com a gente tem Guia Definitivo para Saber Investir, com Eduardo Moreira. Isso é bom. E hoje à noite, episódio novo do Chico Pinheiro Entrevista com Jamil Chad. Cara, segunda-feira quente aqui no ICL. Enquanto isso, eu digo, Pablo, qual é a música? Vai. Em homenagem ao gado, hein? Ao Silas Malafaia. Ele viaja ao Brasil de jatinho e financia vários atos extremistas, além de ter montado um império a partir da igreja dele.
Mas o Silas Malafaia insiste em dizer que o patrimônio dele não cresceu desde que ele virou dono de igreja. Só que essa versão não é bem assim. E a gente vai mostrar para você aqui no ICL a verdadeira história de como o Silas Malafaia construiu o patrimônio dele. No dia 29 de maio, às 8 horas da noite, a gente vai exibir para você o documentário Império Malafaia. Se inscreve agora e garante a sua vaga. Uma grata surpresa para você no ICL. Coisa rara, um jornalista desse talento, desse tamanho. Jamil Chad, nosso companheiro de ICL, jornalista do UOL, cidadão do mundo. Por que vale a pena essa profissão? Essa é aquelas profissões, Chico, que você conhece tão bem, que a gente tem o incrível privilégio de sentar nas primeiras filas da história, de ver a história acontecer na nossa frente e colocar o ser humano dentro dessa história. Então, por isso, só uma correção, cidadão do mundo, mas São Paulino. Tá bom. São Paulino de time de futebol? É, ué. Aí eu vou falar, uai é galo, meu, uai. Rolê do ICL.